Uma das aplicações mais importantes da atualidade da energia solar fotovoltaica são os denominados sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica. É a área que está em mais desenvolvimento na atualidade e através da geração distribuída está sendo utilizada no mundo todo, com avanços na legislação e também na formação de empresas, instaladores e muitos outros serviços. Então, com esta apresentação, vamos concluir o que é todo o conteúdo da disciplina. E hoje vamos ver nessa aula temas como que é um sistema fotovoltaico conectado à rede, exemplos desses sistemas, as usinas fotovoltaicas, sistema fotovoltaico conectado à rede em baixa tensão, componentes de um sistema fotovoltaico conectado à rede, conceitos básicos de projetos para esse tipo de sistemas, energia gerada no sistema fotovoltaico conectado à rede, o denominado ponto de conexão, os inversores de corrente contínua e corrente alternada, alguns exemplos de instalações de sistemas fotovoltaicos conectados à rede, a micro e mini geração distribuída com sistemas fotovoltaicos, e vamos finalizar com aspectos relacionados com o dimensionamento desses sistemas, mostrando umas equações de cálculo e também para determinar os denominados índices de mérito de um sistema fotovoltaico conectado à rede, e vamos propor dois exercícios. Então, como já falei, esses sistemas estão em pleno desenvolvimento e é a área que está no mundo todo em maior expansão. Portanto, comencemos primeiro por definir o que é um sistema fotovoltaico conectado à rede. Então, são unidades de geração sem sistema de armazenamento que produzem eletricidade para ser vertida total ou parcialmente à rede elétrica pública. Embora aqui mencionamos sem armazenamento, mas não devemos deixar de lado que já existen protótipos, ¿no?, en algunos países sobre sistemas que incluyen armazenamiento de energía, incluyendo baterías de íons de litio, principalmente aquellas provenientes de la industria automotiva, como son aquellas Tesla, baterías Tesla. Mas ese ya es otro tema. As instalações fotovoltaicas interligadas ou conectadas à rede pública podem ser encontradas de duas configurações distintas. Primeiro, de forma integrada a uma edificação junto ao ponto de consumo, como por exemplo no telhado ou as fachadas de um prédio. E segundo, de forma centralizada, como é uma usina central geradora convencional e normalmente a certa distância do ponto de consumo. E neste caso é necessário incluir sistemas de transmissão e distribuição tradicionais. Também é necessário mencionar que estes sistemas fotovoltaicos conectados à rede podem ser de grande porte, constituindo centrais fotovoltaicas, ou de pequeno porte, de forma descentralizada e instalada em edificações urbanas. Exemplos de sistemas fotovoltaicos conectados à rede. Vemos aqui, por exemplo, uma central em Portugal, uma central aqui do sul da Alemanha, edifícios também na Alemanha com módulos nas fachadas, a cobertura do London City Hall com sistemas fotovoltaicos conectados à rede, e assim vamos encontrar inúmeros exemplos no mundo todo. Antes de entrar nos detalles de sistemas fotovoltaicos conectados à rede de forma de geração distribuída, quero mencionar também um pouco sobre o que é usinas fotovoltaicas. Então, são centrais fotovoltaicas, né, que geram grandes quantidades de energia que pode ser entregue em alta tensão e transmitida até os centros consumidores da mesma forma que nos sistemas convencionais. O sea, uma usina é um grande sistema instalado num local apropriado onde existe grande recurso solar, e através de transformadores é conectada essa energia gerada e conectada na rede, no caso do Brasil, no sistema interconectado nacional.
Y embora se hayan producido grandes blocos de energía que pueden ser despachados por medio de sistemas interconectados, este tipo de producción no aprovecha algunas de las características más importantes de los módulos fotovoltaicos. O sea, por ser en sistemas centralizados, obviamente no aprovechamos las características de generación junto a carga, lo que evitaría pérdidas con la transmisión y distribución de energía. Y también a otra posibilidad de utilización de tejados y a integración a las edificaciones, haciendo con que la producción de energía eléctrica ocupe espacios ya utilizados. Entonces son dos formas, ¿no? Una que es totalmente centralizada en locales distantes, ¿no?, del consumo, y la generación distribuida que es en los tejados. Esas usinas fotovoltaicas tengan una estructura que sigue cualquier sistema de generación centralizada, ¿no? En este caso, la unidad principal es que serían los módulos fotovoltaicos de grande potencia. Aquí en Brasil existen ya usinas acima de 250 megavatios, por ejemplo. La mayor parte está en la orden de 30 megavatios. Existe también una estación meteorológica, ¿no?, para medición de todas las variables climatológicas, meteorológicas. Un tercer bloque sería las unidades de monitoramiento. Cuarto, vamos a ver ahí, sala de comando. O sea, son locales donde vamos a controlar toda la usina visualizada en telas de computador, olhando a geração, diversas variáveis elétricas. Isso aí vai depois na sala de controle de potência, que é o ponto 5. Então essa sala de controle de potência já é onde vamos começar a fazer condicionamento de potência para ser conectada na rede em alta tensão. E obviamente aí o 6 vai ter que ter um quadro de corrente contínua, inversores de corrente contínua, corrente alternada de grande potência. O 8 é o quadro de proteção e controle de corrente alternada. E finalmente os transformadores. Esses transformadores então vão transformar a tensão, baixa tensão em alta tensão, para depois levar nas linhas de transmissão de energia elétrica. Esse é com alguns detalhes em menor ou maior grau, mas esse desenho mostra as principais partes de uma usina fotovoltaica. Mas também existe a possibilidade, né, de fazer tudo isso em baixa tensão. Então essas usinas geralmente trabalham em alta tensão. Já agora sim, falando da geração distribuída, sistemas fotovoltaicos conectados à rede em baixa tensão geralmente são instalados em edificações urbanas, tanto aproveitando, né, as características da geração distribuída, com as diversas vantagens, que a energia é produzida junto à carga, diminuindo as perdas da rede de transmissão e distribuição. A produção de energia elétrica ocupa um espaço já utilizado, uma vez que esta geração está integrada à edificação. E também existe a coincidência no consumo, principalmente em prédios comerciais, ¿no?, onde pode ser grande consumo, por exemplo, de ar-condicionado durante as horas de geração fotovoltaica. E com isso aí coincidimos com picos de uso de certos equipamentos. O sea, tem diversas vantagens o uso dessa tecnologia em baixa tensão, utilizando os telhados das edificações. Outras vantagens também podem ser mencionadas, né, como que em edificações já construídas não é necessário infraestrutura adicional de grande porte. O sea, estes sistemas são facilmente adaptados aos telhados, mesmo que não estivessem preparados para isso. Com muitas, não existem grandes alterações, com pouquíssimos trabalhos de obra, assim, de obra civil, não é assim de grande porte, né? Então é facilmente adaptável. Essa é uma das vantagens. Outra seria os módulos fotovoltaicos podem também ser considerados como um material de revestimento arquitetônico, com o qual reduzimos os custos, e também dando à edificação uma aparência estética inovadora e de high-tech.
de inovação, né, de acordo com a modernidade, além de trazer uma imagem ecológica associada ao projeto. Essa imagem está associada à energia limpa, fontes virtualmente inesgotáveis, né, como são as fontes renováveis de energia. Um exemplo disso é o estádio do Mineirão, aqui no Brasil, em Belo Horizonte. É um estádio que entrou em operação em 2014 e engloba uma área de 11.500 metros quadrados. E a geração de energia da usina está projetada para 1.600 megavatios hora por ano. Então, claro que neste estádio, a maior parte do tempo, essa energia vai estar sendo inyectada na rede, porque não existe grande consumo diurno, né? Mas isso se faz todo já um cálculo de quanto de energia foi injetada e de quanto de energia depois foi comprada da rede, por exemplo, num jogo noturno. Mas o importante é que está adaptada na arquitetura, né, da edificação. Aqui outro exemplo, né, estádio do governador Roberto Santos, que fica em Salvador, na Bahia, também conhecido como estádio de Pituaçu. É considerado o primeiro estádio que utilizou sistemas de fotovoltaicos e entrou em operação em 2012. Que aqui estamos, podemos olhar aí os módulos, também produzindo sombreamento aí na arquibancada. Essa usina tem mais ou menos 630 megawatts hora de geração por ano e foram utilizados 2.292 módulos fotovoltaicos e 52 inversores. Bom, são exemplos de como que essa geração pode ser adaptada a edificações, tanto construídas ou por serem construídas. Bom, qual que é a estrutura de um sistema fotovoltaico conectado à rede? Então, neste desenho mostra sempre parecido a uma usina fotovoltaica, só que aqui em pequeno porte. O principal elemento vai ser o arranjo fotovoltaico, ou seja, a geração, a conversão de energia solar em elétrica. Depois vem aí uma estrutura de fixação. Então, aqui é importante, né, a estrutura de fixação e hoje, na atualidade existem empresas que já fazem tudo isso, essas estruturas de fixação de módulos fotovoltaicos em telhados, né, e depende do tipo de telhado, já se faz isso de forma relativamente fácil. Outro elemento importante são os denominados inversores, corrente contínua, corrente alternada, que é importantíssimo, né, numa instalação desse tipo. Depois, outro ponto, o ponto de consumo é onde se faz a distribuição, né, de energia elétrica para o interior de essa moradia, passando, claro, por um sistema de medição. Então, existem esses pontos de consumo, diversas cargas, né, ligadas dentro de uma edificação, mas também pode ser dentro de uma universidade, de um hospital. Depende disso, né, de quanto de carga vai existir e tipos de equipamentos de usos finais. Então, isso aí vai ser possível alimentar com energia elétrica proveniente do módulo e se existe um excedente é injetado na rede. De aqui, outro ponto importante é o sistema de adquisição de dados, né? Geralmente, na actualidade, estão atrelados ao inversor, onde se guarda dados de geração fotovoltaica, diversos dados de variáveis elétricas. Outro ponto importantíssimo em um sistema fotovoltaico conectado à rede é o medidor de consumo, que é um medidor especial, né, denominado aqui no Brasil medidor bidirecional, que mede tanto a energia injetada à rede quanto a energia adquirida da rede. Então, com isso se faz um abatimento mensal e se calcula os créditos, né? Se houve créditos a favor do dono, né, da moradia, ou se toda a energia foi consumida. Isso aí se faz através dessas medições. Então, um sistema, em resumo, está constituído por módulos fotovoltaicos, sistema de fixação ou envoltória de construção, sistema de conversão corrente contínua, corrente alternada, que é o equipamento denominado inversor.
diodos de bypass o diodos de bloqueo, fusíveis e disjuntores, cabos eléctricos, terminais, proteção contra sobretensões e descargas atmosféricas, caixa de conexão. São os principais elementos de un sistema fotovoltaico conectado a rede. Y vemos aquí el diagrama de un sistema fotovoltaico. Aquí vemos gerador fotovoltaico, que aquí vamos a ver que tenemos una tensión en corriente continua, y a partir de ahí en ese cuadrado puntillado vemos a unidad de condicionamiento de potencia, que geralmente el elemento principal ahí es el inversor, que ya vimos en otro vídeo. Existen varios tipos de inversores, y la mayor parte de la actualidad incluyen el seguimiento de punto de máxima potencia, y depende de la configuración del inversor. La mayor parte son con modulación por largura de pulso, PWM, y también ven sistemas de monitoramiento y control de operación, y finalmente ven ya a conexión tanto en la carga local cuanto en la red eléctrica. Entonces esa sería la estructura fundamental, básica de un sistema fotovoltaico conectado a red. Mas también existen diversas formas de conceptos de cómo conectar los módulos fotovoltaicos, ¿no? Depende de la potencia existente. Si es una casa simple, una moradía, un gerador simple, entonces aquí podemos utilizar el denominado sistema con una única combinación, un gerador inversor centralizado. Entonces toda energía proveniente del módulo fotovoltaico a través de cabos, ¿no? Que ya se hace una instalación adecuada en serie, paralelo, eso ahí depende. Mas todo eso ahí llega en entrada en corriente continua do inversor, y ahí ele transforma en alternada, y a partir de ahí ya se hace toda la conexión para energía para el consumo interno o para ser inyectada en la red. Esa es la forma más simple, con un inversor centralizado. Cuando a potencia ya es mucho mayor, un tellado ya de, por ejemplo, una edificación de mayor porte, vamos a supor una iglesia ya de mayor potencia, entonces aquí ya hacemos combinación de geradores con inversores descentralizados. Eso ahí es denominado string configuration. Entonces aquí vemos que tenemos una filera, un string de módulos, 3 fileras y 3 inversores. Entonces aquí ya después se hace la conexión a red. Esa es otra configuración, posible configuración de utilizar módulos fotovoltaicos. También actualmente existe alternativa de generación directamente en corriente alternada. Entonces aquí en ese caso colocamos módulos fotovoltaicos que incluyen microinversores. O sea, estos módulos ya nos fornecen directamente en alternada, porque en su cuerpo, en la parte trasera, existe un microinversor. Y aquí el fornecimiento ya es directamente en corriente alternada. Un típico ejemplo es ese módulo FV Sunshine 300. Son módulos de 1,80 m, ¿no? Por 1,21 m, peso 55 kilogramos. Ya fornece una tensión de salida de 110 a voltios en alterna, 60 Hz, y potencia de 251 vatios en corriente alternada, con máximo de salida de 300 vatios. Número de células, 216 células, 106 en serie y 2 ramos en paralelo. Este tipo de módulo utiliza los denominados microinversores. Entonces aquí este módulo es el mismo, ¿no? El Sunshine 300. Vemos aquí un microinversor que está fixo, ¿no? en la parte trasera del módulo. Y esos microinversores lo que hacen en realidad es un inversor miniaturizado, ¿no? Miniaturizado, pequeño porte, adaptado para ser instalado en módulos fotovoltaicos de manera individual. O sea, son pequeños inversores que comparativamente, ¿no? Un inversor central es grande, mayor peso, y un microinversor, el nombre mismo ya dice, de menor porte, y puede ir
ou no próprio corpo, né, do módulo na parte traseira, ou instalado mediante outro elemento de fixação adicional. Então, esses são os módulos que já nos produzem corrente alternada. E existem também outra forma de distribuição de módulos e de inversores, como é o caso de sistemas com várias combinações de gerador em um único inversor centralizado, só que com geradores posicionados a diversas depende das fachadas, né? Um está apontando ao oeste, outro ao norte, outro ao leste, com a finalidade de distribuir a curva de carga. E aqui todos esses sistemas, aqui temos com um sistema de rastreamento, né, de seguidor de máxima potência, e finalmente vamos ter um inversor aqui centralizado que vai converter para a rede, né? Aqui tudo isso aí é corrente contínua, são conversores CC. E aqui é um conversor já de corrente contínua alternada. Então, são formas, né, de fazer isso. Com relação à energia gerada nas instalações residenciais conectadas à rede, pode-se utilizar tanto energia fotogerada como a convencional. Então a ideia é isso, né? Durante o dia é possível utilizar energia gerada pelo módulo fotovoltaico, e de noite o consumo vai ser atendido pela rede convencional. Então, nesse tipo, não há necessidade de conectar baterias, por exemplo, sistemas de acumulação de energia. E quando se tem um consumo elétrico maior que a eletricidade produzida pelos módulos fotovoltaicos, que geralmente isso acontece à noite ou esporadicamente durante o dia, a rede irá fornecer a energia necessária para o perfeito funcionamento da edificação. Ou seja, sempre vai existir, né, um diálogo entre geração do módulo e a rede elétrica. E aqui vemos uma curva de carga típica de uma residência, que seria essa 24 horas num dia. Vemos que geralmente desde na madrugada, não, é baixo o consumo, é pouco, mas existem picos geralmente nocturnos, né? Então aqui, né, acontece um pico entre 20 e 21 horas, e esse é o máximo consumo. Só que aqui em verde vemos uma energia elétrica produzida por um módulo, um arranjo de 700 vatios pico. Essa linha em verde indica a geração fotovoltaica que acontece entre a saída do sol até o pôr do sol, tendo um máximo no meio-dia. Isso aí, obviamente, para um dia ensolarado. Então aqui o consumo foi atendido, porque o consumo é baixo, né, nesse horário, e grande parte da energia fotovoltaica foi injetada na rede. Ou seja, toda essa área aqui acima da curva vermelha foi injetada na rede. Na realidade, o que fizemos foi utilizar a rede como uma gigantesca bateria, né? E aí depois essa energia durante a noite é utilizada, né, de novo nas horas de pico, que na realidade é baixa demanda comparativamente à grande geração. Vamos aqui, obviamente, a criar créditos a favor do gerador, do dono desse gerador fotovoltaico, porque a energia injetada foi maior. Mas isso depende, né, do clima, do mês, das estações do ano também. E uma vantagem é que nas instalações comerciais conectadas à rede existe a vantagem de coincidência da produção e o consumo de energia. Como já mencionei, hoje, na atualidade, o ar-condicionado, né, nos meses de verão, nos meses quentes, de maior temperatura, o pico acontece um pouco ao meio-dia, 2 horas da tarde, 3 da tarde. Então aí coincide justamente com a geração fotovoltaica máxima. Então, o período durante o qual se consome eletricidade é justamente o período em que os módulos fotovoltaicos estão produzindo energia elétrica. E por causa disso, dependendo do tamanho da instalação, o consumo da rede poderá ser significativamente reduzido. Isso aí se verifica em prédios comerciais, por exemplo, um shopping center ou qualquer outro, né, que tenha essas características.
E vemos aqui de novo um comportamento já mais completo, como que é a curva de carga do prédio comercial, que está aqui em azul mais fino, né? Que é 142 kWh por dia. A energia fotogerada está em vermelho, então já atendeu uma parcela, uma porcentagem desse consumo. E a energia comprada da concessionária está aqui nessa parte, né? Então existe uma diferença, quanto de energia foi injetada na rede através do módulo fotovoltaico e quanto de energia foi comprada da rede. E aí vamos ver que se não tivesse essa geração fotovoltaica, o consumo seria muito maior, né? Teria, em termos monetários, os donos dessa edificação teriam que pagar muito mais, né, do consumo de energia elétrica. Já colocando o sistema fotovoltaico, ele consegue entre 25 e 20% de demanda, né, diminuída. Depende isso também da época, né, do ano. E finalmente aqui outro gráfico que mostra, né, o resumo de tudo, das variáveis envolvidas. Em azul, energia extraída da rede, e em vermelho, extraída do gerador fotovoltaico, e aqui nessa parte azulada é a energia injetada. Então, dessa forma trabalha o sistema fotovoltaico conectado à rede. E uma questão importantíssima é o denominado ponto de conexão entre medição e consumo, que seria a posição ideal de interconexão entre a rede de distribuição da concessionária e a saída do inversor. Aqui no Brasil se escolheu esse esquema de medição de consumo como ponto de conexão do gerador fotovoltaico, aqui ponto de fornecimento, que está bem no quadro de distribuição de energia elétrica, e passa através de dois medidores, que mede a energia gerada pelo módulo e outro da energia consumida da rede. Então essa forma foi escolhida aqui no Brasil, de tal forma que o consumo diurno pode ser atendido pela energia gerada pelo arranjo fotovoltaico, e o excedente é injetado na rede. E de noite, obviamente, toda a energia provém da rede elétrica. Existem outros países onde optaram diferente, né? Ou seja, toda a energia é gerada, toda a energia fotovoltaica gerada é injetada na rede, e o consumo está sempre com energia proveniente da rede. Isso depende do país. O Brasil optou por essa forma, né? Então, na interconexão entre medição e consumo, a energia fotogerada que não for consumida na própria edificação será entregue à rede de distribuição, descontando o consumo acumulado no medidor, pois os medidores de consumo de energia em baixa tensão no Brasil são bidirecionais. Essa é a estrutura adotada no Brasil e que está normatizada, né? Então vamos ter um medidor bidirecional que mede tanto a energia gerada pelo arranjo fotovoltaico e a energia consumida. E também, dependendo de como for regulamentada a comercialização dos fluxos de energia, haverá desvantagens para o consumidor, pois quando consome da rede de distribuição, a energia é mais barata, proveniente de hidrelétricas, que o excedente entrega à rede. Ou seja, isso leva a uma discussão, ¿no? Inclusive existe atualmente uma discussão em aberto sobre a regulamentação do Brasil, porque de fato, né, existem horários em que a energia da rede é mais barata, dependendo, né, da hora do despacho. Bom, mas são vantagens que precisam ser analisadas, mas em resumo, aqui a energia gerada pelo sistema fotovoltaico pode ser consumida internamente ou injetada, né? O que acontece na maioria dos casos é que a maior parte da energia durante o dia é injetada na rede, porque com o consumo às vezes não coincide. Embora atualmente na época da pandemia houve algumas modificações do comportamento do consumo, né? Que existe maior consumo por causa das pessoas estarem em casa, né, durante o dia.
Aquí otra cuestión también sobre la medición que ya mencioné. Vemos que este tipo de conexión es utilizado por algunos países europeos, ¿no? Principalmente a España, que optó por toda a energia de geração fotovoltaica ser inyectada na rede. Então o ponto de conexão é diferente. E aqui então o caso, neste caso existe também um medidor para o sistema de fotovoltaico, ¿no? Para medir quanto energia foi inyectada na rede, e existe outro medidor para medir a energia proveniente da rede. Ou seja, não são medidores bidireccionais, são medidores independentes. Em conclusão, cada país optou, né, por uma determinada legislação e escolha do ponto de conexão. Elementos importantes dentro de un sistema fotovoltaico conectado a rede é o inversor, né, de corrente contínua, corrente alternada, que ya mencioné mayores detalles en otro vídeo que puede ser consultado. Y solo para relembrar, ese inversor es el que va a permitir transformar energía de corriente continua que ven los módulos fotovoltaicos en corriente alternada, y también proporciona un sincronismo de tensión y frecuencia con la red eléctrica. Y los inversores pueden ser instalados en la parte interna de la edificación o en otro local, ¿no? Sin provocar grandes impactos e interferencias. Então já existem muitos inversores no mercado, e aqueles utilizados para a geração distribuída são muito modernos e que têm diversas variáveis de controle. Exemplo disso podemos mencionar aquele Sunny Boy 1100, no qual toda a energia, passando claro pelos elementos de proteção, entra en corriente continua, ahí se hace toda conversión y sale en alternada, pasando por otros elementos de protección, y finalmente va conectado a una red eléctrica. Entonces ese pasó para relembrar el funcionamiento de un inversor, y repito, quien quisiera mayores detalles de funcionamiento de ese equipamiento puede consultar un vídeo que está disponible sobre ese tema. Tengo aquí, solo para terminar, sobre inversores. Vemos diversas fotografías de cómo ellos pueden ser adaptados, ¿no? En fileras, en la parte externa. Claramente eles têm que estar protegidos, né? Não podem ficar assim na intemperie, totalmente expostos, né? Da umidade, chuva. Tem que existir alguns elementos de proteção, sombreamento, pelo menos, né? Aquí geralmente se utiliza ese tipo de inversores na parte interna da edificação, tal como acontece aqui. Então são formas de adaptar esses inversores. E também é possível instalar assim os módulos fotovoltaicos dependendo da potência, como já mencionamos anteriormente, de diversas formas. Então, quando é um sistema de relativa baixa potência, então é melhor centralizar num único inversor, que é o caso de uma moradia, né, de consumo residencial urbano típico. Ou também é possível instalar módulos em série, né? Isso aí então, são configurações para diversos tipos de inversores. Un ejemplo de una instalación fotovoltaica conectada a rede es un sistema de los primeros que fue instalado aquí en el Brasil, da fachada del Laboratorio de Energía Solar da Universidad Federal do Rio Grande do Sul. Entonces vemos que fueron adaptados aquí en 3 fileras na fachada de esa edificación, y no caso ese tipo de sistema ele vai permitir fazer a instalação aqui escolheram 3 inversores para constituir um sistema trifásico. Então um grupo de módulos fotovoltaicos com seu respectivo controle, né, de potência e proteção vai a um inversor, a outro grupo ao seguinte inversor e outro grupo ao terceiro. E depois é formado aqui 3 linhas que constituem um sistema trifásico com seus respectivos sistemas de medição de energia.
Esse é um típico sistema fotovoltaico conectado à rede. Outro típico sistema, um dos primeiros também que foi instalado aqui no Brasil, que foi no Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo. Então vemos que também foi adaptado na fachada de um prédio, né, que no caso é prédio administrativo. Então foi adaptado na fachada, ao mesmo tempo para proporcionar sombreamento, né, nas janelas e de diminuir também o consumo de ar condicionado. Então aí podemos ver detalhes desse tipo. Aqui os inversores foram instalados num único local, ou seja, todos os cabos devem ser através de tubulações apropriadas, eles chegam até uma central, uma sala de comando, onde numa tela de computador vemos o comportamento da energia gerada. Aqui podemos monitorar todo o sistema, né? Esse típico sistema fotovoltaico conectado à rede. Aqui no Brasil, então, existe já resoluções para fazer esse tipo de instalações, né? Que no caso é a última é a resolução normativa 687 de 24 de novembro de 2015, que na realidade é uma revisão, né, que alterou a resolução normativa 482 de 17 de abril de 2012. Um aspecto importante da alteração é com relação ao que é microgeração distribuída. Na anterior na 482 estava definido de forma diferente, e nessa 687 ficou da seguinte forma: uma microgeração distribuída é considerada quando é uma central geradora de energia elétrica com potência instalada menor ou igual a 75 kW e que utilize cogeração qualificada, conforme a regulamentação da ANEEL, ou fontes renováveis de energia conectadas na rede de distribuição por meio de instalações de unidades consumidoras. Essa é a definição do artigo 2, que foi a alteração. E mini geração distribuída, central geradora de energia elétrica com potência instalada superior a 75 kW e menor ou igual a 3 kW para fontes hídricas, ou menor ou igual a 5 MW para cogeração qualificada, conforme regulamentação da ANEEL, ou para as demais fontes renováveis de energia elétrica conectadas na rede de distribuição por meio de instalações de unidades consumidoras. Em resumo, aqui no Brasil, nas áreas urbanas, então é possível utilizar microgeração distribuída até 75 kW ou mini geração distribuída que vai entre 75 a 5 MW quando é a opção fotovoltaica. E existem aqui diagramas de como fazer essas instalações, né? No caso da microgeração até 75 MW é possível utilizar dois caminhos, né? Aqui essas instalações basicamente está aqui o gerador fotovoltaico, aqui lo denominado strings, que são constituídos por fusíveis, né, e controle, os inversores com respectivo aterramento, outro string, e aqui vamos ver que existem algumas diferenças nessa etapa, né? Aqui nessa etapa está a maior diferença, mas isso está mais relacionado com a adaptação a ponto de conexão, né, com a rede elétrica. Essa é a denominada microgeração. Na mini geração, que vai entre 75 a 5 megas, aqui vemos também o diagrama unifilar, incluindo os inversores, todas as etapas, até chegar na conexão com a rede elétrica. Isso depende da potência do transformador e do tamanho, né, do sistema. O string box na atualidade adquiriu grande importância. String box, que é mencionado nesses diagramas unifilares, engloba assim uma caixa, né, onde já vem assim diversos componentes que vão desde o 1 seria a conexão de aterramento, o 2 os fusíveis em corrente contínua, os 3 o DPS em corrente contínua,
para proteção, né, contra choque elétrico. O quarto é disjuntor em corrente contínua. Quinto, DPS em corrente alternada. O sexto é disjuntor de corrente alternada. O 7 é a conexão terra em corrente alternada, né? E finalmente o 8 é a conexão de rede de corrente alternada. Esses string box são vendidos já em unidades desse tipo e são utilizados muito, né, nas instalações de conexão à rede. Nesse caso desse exemplo, o fabricante foi a PHB, fusíveis em corrente contínua, 2 unidades de 15 A, o DPS de 40 kA a 1000 voltios, disjuntor, unidade bipolar de 32 A, 600 voltios, DPS en alternada, uma unidade de 50 kA e 275 voltios. E disjuntor en alternada, 20 A, 275 voltios e proteção IP55. Atualmente a geração distribuída no Brasil, informações mais detalhadas podem ser encontradas no site da ANEEL. O dia 13 de novembro de 2020 mostrava isso, né, que a quantidade de geração distribuída por principais estados, né, das 330.200 instalações, créditos recuperados a 411.430, potência instalada de tudo isso dá 3 milhões, né, praticamente 4 milhões de quilowatts. Ou seja, houve um crescimento, né, nos últimos anos dessa tecnologia de geração distribuída com sistemas fotovoltaicos no Brasil. Maiores informações sobre isso, então, já repito, podem ser encontradas no site da ANEEL. E esse tipo de sistemas podem ser dimensionados da seguinte forma. Primeiro, existe o caminho de determinar a potência de geração fotovoltaica. Então, para isso é necessário utilizar esta equação. O L é a energia, né, então, que é consumida. Quando é para baixa tensão, também é recomendável substituir o custo de disponibilidade do consumo. Então, vamos aqui para fazer isso, pegamos o recibo, né, de uma residência que geralmente ele vem com um gráfico de cada mês. Então pegamos o consumo de um ano e fazemos a somatória e vamos ter o consumo em quilowatts-hora. E aí, dependendo de se é em baixa tensão, podemos reduzir esse denominado CD anual, que é 12 meses vezes, depende, 30, 50 ou 100 horas, né, dependendo da disponibilidade do consumo. Isso vamos esclarecer num exercício. Aqui nessa equação, então, entra esse consumo da residência, entra também no denominador, o denominado PR. PR é denominado Performance Ratio, né, que é a relação entre o rendimento real e o rendimento esperado do sistema fotovoltaico, e fornece qual a proporção de energia disponível após dedução das perdas de energia, por exemplo, através de perdas térmicas ou perdas em linha, ou do consumo interno para o funcionamento real para a alimentação. No Brasil utilizamos o PR08, mais ou menos já em todos os cálculos utilizamos esse valor, que é o índice de perdas, né? Na realidade, as perdas, diversas perdas que existem num sistema fotovoltaico, que são várias. E aqui no Brasil, no atual estágio de desenvolvimento dessa tecnologia, se considera um PR08, que se fazemos o cálculo equivale a 1,25 vezes o consumo anualizado e horas de sol pleno. Isso aí também devemos calcular também quantas horas num ano, né? Fazer o cálculo de horas de sol pleno, fazendo a somatória de irradiação solar disponível no local onde se vai fazer a instalação, e obtemos as horas de sol pleno. Com isso aí calculamos a potência do módulo fotovoltaico.
Y aquí existe un número de 5 ecuaciones adicionales que esta nos permite calcular un número de módulos que da potencias fotovoltaicas, pero la potencia de cada módulo individual. Número de inversores, aquí a potencia del módulo del gerador fotovoltaico veces su FDI, que é um índice do inversor, né, que é proporcionado geralmente nos dados, e dividido pela potência nominal do inversor. O número de módulos por inversor pode ser calculado pelo número total de módulos dividido pelo número de inversores. Outra equação, número de módulos em série ideal é através da tensão nominal do inversor, incluindo o seguidor de máxima potência, dividido pela tensão máxima do gerador fotovoltaico. E número de strings por inversor ideal também pode ser calculado através do número de módulos por inversor dividido pelo número de módulos em série. Então são equações que nos permitem calcular. Isso aí vou esclarecer neste exercício que vai ser desenvolvido em outro documento. E o exercício diz, né, que a tabela a seguir, ou seja, mostra uma tabela onde está aqui para cada mês o consumo em quilovatios-hora, e aqui temos a irradiação solar, né, quilovatios-hora metros quadrados por dia, para todo um ano. E também são fornecidos módulos, informações do módulo fotovoltaico, neste caso modelo YL250P, e do inversor, modelo 2500TL. Então, com esses dados, pede aí encontrar, né, dimensionar o sistema fotovoltaico conectado à rede capaz de suprir a demanda anual por energia elétrica dessa edificação. O PR 0,80, mês de 30 dias, e o FDI igual a 1. E pede primeiro a configuração do gerador fotovoltaico, que inclui a potência total, número de módulos por inversor, número de módulos em série por fileira, número de fileiras em paralelo em cada MPPT do inversor. B, o diagrama unifilar simplificado do sistema fotovoltaico, contendo gerador fotovoltaico, inversor, string box, proteções básicas, fusíveis de fileira, disjuntores e DPS, eventuais elementos de transformação de tensão, ou seja, transformadores, e quadro geral de baixa tensão da rede elétrica. O C é a verificação dos níveis de tensão, corrente e potência na entrada do inversor, considerando uma temperatura ambiente mínima de 10 graus e máxima de 30 graus no local. Então, com esses dados, vamos desenvolver esse exercício. Outro exercício vai envolver os índices de mérito de um sistema fotovoltaico conectado à rede, que são, na realidade, são três, né? Primeiro, a produção diária média anual do sistema, denominado GDM, que é definida como energia anual produzida em função em função do número de dias do ano. Então temos que primeiro calcular qual que é a energia anual que vai ser produzida por um arranjo fotovoltaico dividido pelo número de dias do ano, né? Quantos dias tem um ano. Vamos ver isso aí num exercício também, como se faz isso, esse cálculo da energia anual. O outro índice de mérito é a produtividade final, YF, que é a relação entre a energia gerada em um dado intervalo de tempo e a potência instalada do sistema fotovoltaico. Então, esse índice de mérito é quantos quilovatios-hora por quilovatio pico. Isso aí vai ser diferente de um local para outro e engloba a energia anual e a potência fotovoltaica instalada. E outro índice de mérito é o fator de capacidade, que pode ser calculado por meio da relação entre a energia anual produzida e o produto da potência nominal do gerador com o número de horas do ano. Então, dividimos a energia anual em quilovatios-hora por ano
pela potência nominal do sistema quilowatts pico vezes número de horas do ano vezes 100, aí nos vai proporcionar o fator de capacidade em porcentagem. Então esses são os índices de mérito para saber como se comporta um sistema fotovoltaico conectado à rede e comparar com outro. E o exercício que vamos fazer é através da construção de uma cobertura com módulos fotovoltaicos para um estacionamento de 4 vagas de 4 metros de comprimento e 2,5 metros de largura. Essa é uma cobertura que vamos construir. Os módulos deverão constituir um gerador de energia elétrica para ser conectado à rede elétrica pública de 220 voltios, corrente alternada, trifásico com 60 Hz. E o estacionamento vai estar localizado no Instituto de Energia e Ambiente da USP. Aqui estão os dados da irradiação diária na superfície inclinada de 23 graus. Então são dados aqui desde janeiro até dezembro. E pede propor o arranjo fotovoltaico adequado ao projeto e determinar a energia anual produzida, a produção diária média anual e a produtividade anual do sistema e o fator de capacidade. Então, esse exercício vamos fazer em outro documento, só que vou adiantando que a energia mensal produzida, que é aqui encontrada, energia anual produzida em kWh ano, é encontrada primeiro determinando todos os meses, né, de janeiro a dezembro, todos os dias do ano, né? Janeiro 31 dias, fevereiro 28, mas pode ter 29, né? De aí março 31, de cada mês com seu respectivo número de dias. A potência instalada é 3 kW pico, né? Essa é a potência instalada. A irradiação para cada mês colocamos nessa coluna. E aqui vai ser a eficiência do inversor, que é 93%. E aí vamos encontrar a energia mensal produzida, kWh mês, né? Que é a potência vezes o tempo, né? E em base à equação que já mostrei, vamos utilizar para cada mês. E no caso para janeiro ele vai ser 433,31 kWh mês. E aqui fazemos a somatória e a energia anual produzida vai ser 4.667,12 kWh mês num ano. Com relação ao sistema, ele vai ficar arranjo 1, arranjo 2, arranjo 3, com 3 inversores, constituindo um barramento aqui de 220 em alternada e um sistema trifásico de 60 Hz, pronto para ser conectado à rede. Aqui mostro a configuração depois de uma vez feito o cálculo dos módulos, a parte traseira dos módulos, né? A forma de conexão deles através das caixas de conexão ficaria dessa forma. Logo vamos mostrar também a parte física, né? De como foi os detalhes dessa ligação entre os módulos. Depois vamos mostrar aqui a estrutura já de toda essa cobertura, incluindo os módulos. E para isso é necessário saber, né, as dimensões dos módulos, no caso essa marca Solaris. Também é necessário, vou mostrar aqui já, esse foi o sistema real, né, construído, como ficou aqui a estrutura de alumínio, né, com toda a segurança possível. Ficou dessa forma os 3 inversores. Aqui toda a cobertura está aqui com todos os cabos de instalação, de interconexão dos módulos. E aqui vemos o esquema de ligação dos inversores monofásicos com medidor trifásico. E esses 3 inversores constituem um sistema trifásico de 60 Hz. Né? O diagrama unifilar dos medidores de energia e alimentação das cargas, que inclui gerador fotovoltaico, inversores, sistema de medição, né, de 2 medidores de energia elétrica trifásicos, um que mede energia de fotovoltaica e outro da rede. E aqui vem a carga da edificação e da distribuição de energia. Ficou assim, né? O sistema fotovoltaico finalmente, quando já foi construído, terminou a montagem, ficou dessa forma.
Bom, maiores informações sobre este tema tão interessante encontram no capítulo 5 do livro Manual de Engenharia para Sistemas Fotovoltaicos. Esse capítulo 5 são aplicações de sistemas fotovoltaicos e o item 5.5 é sistemas conectados à rede. Então, para ter maiores informações, ler esse capítulo, embora exista uma ampla literatura na atualidade, né, na forma de livros, de artigos, sobre este tipo de sistemas, na atualidade se escreve muito e existem aqui no Brasil muitos artigos, né, nestes últimos 5 anos principalmente. Bom, então é um tema muito interessante. Quem quiser se especializar nessa área vai encontrar bastante aplicação, né, em forma de empresas e de muitas pessoas envolvidas neste tipo de sistemas. Muito obrigado.